Olá pessoal, bom dia a todos. No Brasil, né? Boa tarde, boa noite aos que estão em outros países. Eu estava orientando o nosso grupo de obreiros hoje sobre um assunto e aí eu achei por bem gravar um Pão Nosso falando um pouco sobre esse assunto. Eu quero falar sobre oração e declaração. São duas coisas muito importantes e eu acabo vendo, irmãos, que na verdade é uma sequência. Oração primeiro e declaração depois. O que é oração? Oração é o nosso diálogo com o Pai. Quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. Nós estamos falando com o Senhor e a gente vai recebendo consolação, a gente vai recebendo alívio, refrigério, e principalmente quando a gente está sendo auxiliado pelo Espírito Santo, orando em línguas, né? Que eu estou devendo aí para vocês, eu vou começar a gravar aqui o nosso assunto sobre batismo no Espírito Santo e oração em línguas. Então, o que é oração? Oração é esse contato com o Pai, esse alívio, esse refrigério que temos ao falar com o nosso Pai, ao abrir o nosso coração sobre as nossas dores, tristezas, com o Pai. E aí ele vai derramando da natureza dele no nosso coração. Isso é oração. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, quando a pessoa ora em línguas, eu percebo, eu não interpreto a oração de línguas todas as vezes, viu, gente? Eu ainda não interpreto. Eu não entendo a oração em línguas. São momentos que eu entendo. Existem alguns momentos que eu entendo o que eu estou orando em línguas e o que uma outra pessoa está orando em línguas. Mas eu percebo que o principal da oração em línguas é o Espírito Santo nos ajudando na paternidade, ajudando a gente a reconstruir essa estrutura, essa convicção de filho amado, de filha amada pelo Pai. É por isso que muitas vezes, quando a gente está orando em línguas, a gente sente como se o Senhor estivesse pegando a gente no colo, como se a gente fosse um menino, uma menina, sendo pegado no colo assim, e o Pai estivesse fazendo carinho na gente. É o sentimento que dá quando você vai ganhando a paternidade de Deus. Você se vê no colo do Pai, você se vê amado, aquele amor puro, aquele amor sincero. E é uma coisa tão forte que eu não sei vocês, cada um é cada um, né? Tem uns que caem na gargalhada, não consegue parar de dar risada. Eu começo a chorar. Eu, particularmente, choro muito. Eu me pego soluçando de tanto chorar quando eu sinto esse colo, esse carinho do Pai, do Espírito Santo trabalhando ali. Meu Deus, é um sentimento muito sobrenatural. Não dá nem para explicar direito falando aqui no idioma português. Tudo bem, mas até aqui eu falei da primeira, oração. Isso é oração. Só que aí, gente, vem uma responsabilidade. A segunda que eu quero falar, que é a declaração, é com relação ao que está acontecendo nessa terra. Por que nós devemos orar? Para poder declarar. Aí entra o erro de muitos irmãos, que quando eles têm um problema, eles vão orar. Vamos na Bíblia. Moisés, lá em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo capítulo 14, dá uma conferida aí. Moisés diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, aquela gritaria, aquela situação tensa. Moisés era um homem de oração, mas o que ele vai fazer? Ele vai orar de novo. Aí Deus pergunta para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Pega a vara e toca no mar, Moisés. Ou seja, Deus está falando, Moisés, agora não é hora de orar, agora é hora de você agir com o problema. Pega a vara e aquele cajado que Moisés carregava, ele representa a fé. Eu sei que era uma vara de madeira, de verdade, mas aquilo era uma ferramenta. É o poder da fé nas mãos de Moisés. E Moisés tocou na água do mar e o mar abriu.
vamos um pouquinho mais aqui recente. Vamos um pouquinho depois de Moisés. Vamos lá em Josué, obreiro de Moisés, discípulo de Moisés. Josué, no meio do calor de uma batalha, quando ele percebe que o exército inimigo estava fugindo, ele vê que o sol está se pondo, ele era um estrategista de guerra, ele sabia do perigo que aquilo representava para ele e para o exército dele. O que ele faz? Ele aponta o dedão para o sol e ele fala com o sol. Ele não orou a Deus. Ele falou, sol, para aí agora, detente. Gente, isso não é oração, isso é declaração. Oração é falar com o Pai, é falar com Deus. Declaração é falar com coisas, é falar com situações. Vamos mais na Bíblia. Um pouquinho mais para frente, Elias. Elias, no meio daquela corrupção generalizada, aquela Jezabel e aquele Acabe, no reinado de Israel, fazendo o que queria e bem entendia, trazendo idolatria, deuses pagãos para o meio do povo de Israel. O que Elias faz? Uma oração? Não, Elias tinha uma vida de oração, mas a Bíblia mostra Elias falando assim, não vai cair nem chuva, nem orvalho, enquanto eu não mandar, enquanto eu não falar, não cai. Olha, gente, isso é uma declaração poderosíssima que só uma pessoa que tem vida de oração pode fazer. Entendeu? Não choveu mais. Gente, isso é poderosíssimo. O discípulo de Elias, Eliseu, também era um homem de muitas declarações. Ele vivia uma vida de oração, com certeza. Mas muitas coisas que Eliseu fez, ele não orou. Ele simplesmente pegou um sal, fez assim, pegou uma farinha, jogou ali, cortou um pedaço de pau, jogou na água, o machado flutuou. Isso não é oração, gente. Isso é declaração. Vamos um pouquinho mais para cá. Jesus está com fome, Marcos capítulo 11, ele vê uma figueira de longe, tem bastante folha, né? E nós sabemos que quando figueira tem folha, tem figo. Ele vai até a figueira, não encontra figo. Mas o que é isso? Uma anomalia da natureza? Tem folha e não tem figo? Ele fica ali, ele libera uma palavra ali com a figueira, nunca mais como alguém fruto de ti, sua árvore esquisita. No outro dia, Pedro fica assustado, porque ele percebe que a árvore tinha secado desde as raízes. Olha lá, mestre, secou. Aí Jesus chega e explica, gente, tenha a fé de Deus. Que na nossa tradução tá errado, viu, gente? Essa tradução aí de Marcos, capítulo 11, versículo 21, não está correta essa tradução. Não é tenha fé em Deus, porque Jesus não orou a Deus. Ele falou com o pau, ele falou com a árvore. É isso que eu estou falando, é declaração. Então ali está errado. A tradução correta no original é tenha a fé de Deus. Por que a fé de Deus? Porque em Romanos, capítulo 4, versículo 16, fica claro que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso não é oração, isso é declaração, é falar com a situação. E é isso que Jesus estava explicando para eles, tanto que diz assim para eles: em verdade vos digo que se disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, o que você disse será feito. Então Jesus não está falando para orar a respeito do monte. Fale com Deus a respeito do monte. Não, nós temos que ter uma vida de oração a Deus. Mas diante da situação, do Mar Vermelho, do problema, da circunstância, nós temos que aprender a falar com o problema. A falar com a doença, ou doença maldita que está doendo aqui no meu corpo. Deixa eu falar com você aqui. O vírus, ou bactéria, o problema. Eu estou te dando uma ordem, sai do meu corpo agora. Em nome de Jesus. Vamos, bate fora.
quero mais isso no meu corpo. Isso não é oração. Isso é declaração de fé. E é isso que a Bíblia ensina a gente a fazer. Vamos mais. Outro texto, um pouquinho antes. Jesus está atravessando o mar com os discípulos e ele está dormindo sobre uma almofada. Se levanta um temporal terrível e aí os discípulos ficam apavorados. Acorda Jesus gritando, mestre, nós vamos morrer. Jesus levanta e ele não faz uma oração ao Pai. Ó Pai, livra-nos desse... Não! Ele vira para o mar, ele vira para o vento e ele fala com o vento, ele fala com o mar. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Na hora. Acontece uma bonança. Só que o que mais me assusta, irmãos, nesse texto, é que ele vira para os discípulos. Os discípulos estão dentro do bar, tudo besta, né? Do que eles tinham acabado de ver. Ele vira para os discípulos e fala assim, gente, cadê a fé de vocês? Porque vocês estão tímidos. E eles conversando assim, uns com os outros, assim, ó. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles nem prestaram atenção no que Jesus falou. Jesus estava falando para eles, ô seus cabeçudos, era para vocês ter mandado o mar calar a boca. Era para vocês ter mandado o vento se aquietar. Eles nem prestaram atenção. No calor do momento, não teve um apóstolo que perguntou assim para Jesus ali no barco. Ô mestre, peraí. O senhor está então nos reprovando e perguntando cadê a nossa fé? Quer dizer que a gente não precisava ter acordado o Senhor? Quer dizer então que a gente não precisava ter te chamado, a gente podia ter falado com o vento igual o senhor fez aí? E Jesus teria respondido, é claro que poderia. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Oração é uma vida de comunhão com Deus, gente. Para quê? Para que nas circunstâncias do dia a dia, a gente fale com a situação, não é com Deus de novo, não. É com a situação que a gente tem que falar. Ô glória! Vamos pegar isso na prática, irmãos. Porque na prática isso vai abrir um leque de sinais e maravilhas na nossa vida. Vamos em outro lugar. Eu estou tentando basear bastante na palavra para ninguém ouvindo achar que eu estou pregando uma heresia aqui, ó. Vamos em outro lugar. Vamos lá em Atos. Atos é o lugar dos sinais. Vamos lá no capítulo 3 de Atos. Você vê Pedro e João alegremente indo para o templo à hora da oração à nona. Tem lá um paralítico, que era um paralítico conhecido pela sociedade ali, todo dia estava pedindo esmola. O homem pede uma esmola para Pedro e João. E não acontece uma oração ali. Eles tinham uma vida de oração. Mas ali, Pedro não orou pelo paralítico, para ele ser curado. Pedro falou com o homem. Pedro disse assim, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pegou o homem, puxou o homem ficou de pé. Isso não é oração. Isso é posição de um filho, de uma filha, que sabe quem é em Cristo Jesus e por isso sabe que pode abrir a boca e profetizar. O áudio está ficando meio grande, mas o assunto é importante. Então eu preciso frisar isso para mim e para vocês, porque eu não sou mestre na prática disso. Não sou, eu também estou aprendendo. Talvez me ouvindo falar, você pensar, o pastor Fernando manja tudo. Manjo nada, estou aprendendo também. Isso aqui não funciona na teoria, gente. Isso aqui só funciona na prática. Vamos se lembrar do profeta Ezequiel um pouquinho. No capítulo 37. O Ezequiel é levado em espírito numa visão e Deus mostra para ele um vale de ossos secos. E Deus pergunta para ele, Ezequiel, o que você acha? Poderão viver esses ossos aí? Você acha que tem jeito? Ezequiel, diante daquela visão de ossos sequíssimos, ele, como ser humano, ele fala assim para Deus, Senhor, só o Senhor que sabe disso, eu
eu não me arrisco a dizer nada, não. E aí o Senhor fala assim para ele: vou ensinar você, Ezequiel. Ó, você tem que profetizar. Você tem que usar a fé que eu tenho, Ezequiel, porque eu chamo a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, fala assim, assim, ó, fala, osso seco, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, tal, tal, tal. Só que Deus ensina Ezequiel a falar com os ossos. E Ezequiel obedece, e na visão, aquele monte de osso começa a se ajuntar, começa a aparecer nervos, carne, pele, vira um monte de defunto no chão, um monte de corpo. E depois o Senhor orienta como que ele devia falar para aquele monte de defunto virar gente viva, se levantar. E nós sabemos, irmãos, que aquilo ali representa a igreja, representa Israel, representa o povo de Deus, aquela visão de Ezequiel no capítulo 37. Então, para não ficar tão grande aqui, deixa eu concluir. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também, queridos, ter a hora que a gente declara, que a gente abre a boca e profetiza sobre, sabe, o joelho que está doendo, a questão que está amarrada, o contrato que tem uma perturbação tentando impedir de fechar um contrato. A gente tem que falar com a situação, tá bom? Eu gravei esse pão nosso aqui para falar sobre oração e declaração. Então, às vezes, na hora de fazer uma declaração, você está abalado emocionalmente, você começa a orar a Deus. Não faça isso. Ore a Deus todos os dias para você ter firmeza. Para que quando chegar situações que tem que declarar em fé, aí você declara em fé. Tá bom? Um forte abraço, glória a Deus e até o próximo pão nosso.